tudo bom? Minha irmã. Eita, calor, hein? Mulher, calor velho penca, não, Maria. Mas mudando de assunto, bem que mulher, tu percebeu que o pessoal da cidade tá falando diferente? Tá assim, minha irmã, mas não tem nada não. Aí eu falo do meu jeito mesmo. Pois é, mulher, eu também, mas ele entende de nós, né não? Entende lá que você beijo, minha irmã. Eles estão até falando parecido com nós. É verdade mesmo. O piauiês é caracterizado por expressões e as mais diversas variações da mesma palavra. E embora haja diferenças de uma região para outra, nós, como piauienses, somos facilmente identificados com o nosso vocabulário para lá de divertido e criativo. Isso nos define nossa cultura e quem somos. Bem, o que define nossa cultura, dentro do contexto linguístico, são um conjunto de elementos que a gente abstrai a partir das vivências que a gente constrói, né? É preciso que a gente entenda a cultura como um conjunto dinâmico, né? Daquilo que a gente define, né? E pactua coletivamente com elementos que são passados de geração em geração, né? Como o Piauí, ele tem essa vivência aí rural, né? Dos 224 municípios que a gente tem, a maioria são rurais e a própria Constituição do estado do Piauí veio do sertão para o litoral. Nós guardamos muitos elementos interioranos e esses elementos interioranos, eles se mesclam na nossa Constituição linguística, né? E as gírias que nós construímos também são perpassadas por esses elementos, né? Então, uma parte da nossa Constituição Cultural Linguística é territorial, a outra parte é arranjo e negociação que nós fazemos coletivamente, né? O piauiês caracteriza por ser uma linguagem repleta de poesia e musicalidade na sonoridade das palavras. Esse é o nosso jeito único de falar, onde compreendemos e somos compreendidos. E onde quer que estejamos, somos reconhecidos. Nossa língua, nossa fala, nossa identidade. A identidade é um dos conceitos mais importantes da antropologia e da sociologia, né? A identidade é aquilo que define uma população, que define um povo. E ela está relacionada com elementos de atributos e de receptáculos, né? O que é atributo? É aquilo que dizem de você, né? O que é receptáculo? É aquilo que você tem, a maneira como que você tem dialoga com esse atributo, né? A cultura piauiense, ela é uma cultura muito rica, né? E ela é uma cultura que tem um conjunto de elementos interessantes. Que elementos são esses? Nós temos muito elemento da nossa formação histórica, como por exemplo, a gente é um estado que nossa colonização, né, o nosso processo de construção de estado vem do interior, do sertão para o litoral, né? E direcionado aí pelo ciclo do gado, a gente tem muitos elementos aí que definem isso, né? Como o Bumba Meu Boi. Como nossa capital, ela é vinculada aqui e ela é mesopotâmica, né? Um conjunto de lendas aí, a gente vai constituir a partir disso, né? Como cabeça de cuia e um conjunto de outros elementos. Do ponto de vista linguístico, né? O vaqueiro vai nos dar muitos elementos culturais para a formação da nossa língua, misturado aí com o pescador, né? Esses elementos aí, eles vão ser centrais na nossa Constituição identitária, né? Ela não negará o nosso processo de modernização, né? Mas ela se mesclará e dialogará com ele, né? A identidade, ela não é um elemento estático, né? Ela é um elemento dinâmico, né? Ela nega, ela assimila, ela transforma, ela dinamiza esses elementos aí. E esse conjunto de elementos, ele vai aparecer cotidianamente numa relação aí de simbiose na população piauiense, né? O movimento cultural em nosso estado, não tão diferente dos outros lugares, se deu do campo para a cidade. Foi aí que tudo surgiu, pois o homem do interior não sabia falar de forma culta, com todas as regras formais da gramática. Criaram então variações das frases e palavras, facilitando a comunicação e criando um novo dialeto, o piauiês. O piauiês, né, na realidade é uma expressão, é um conceito criado por um jornalista. Ele resolveu, né, colecionar, né, selecionar um conjunto de falas de vários espaços do Piauí
reunir isso numa enciclopédia e chamar de piauiês, né? A partir do momento que esse conjunto aí era divulgado dentro e fora do estado, né? Isso passou a servir como referência para o reconhecimento, né? Como a identidade é tudo aquilo que dá reconhecimento, o piauiês passou a ser reconhecido como um conjunto desses elementos aí que definem um sujeito, né? Se você olha o Pernambuco, né, tem uma coisa muito interessante do pernambucano, né? O pernambucano usa uma expressão chamada de oxente, né? Em 2004, né, o IPHAN reconheceu, né, a nível nacional o oxente como uma expressão de identidade pernambucana. Então, em todos os lugares do Brasil, quando alguém disser a palavra oxente, alguém vai entender que aquele sujeito é pernambucano. Se não é pernambucano, né, dialoga ou tem uma vivência com a cultura pernambucana. Aqui, né, nós temos o minha irmã, né, nós temos o doido, e esses elementos aí de minha irmã e doido definem uma forma que só o piauiense tem, né, nessas expressões aí linguísticas identitárias. A Igreja Católica, na formação da identidade, principalmente na valorização das identidades locais, tem um papel extremamente negativo. Por quê? Porque a colonização ela é sempre negadora, né? Qualquer processo de colonização é a imposição de um conjunto normativo, cultural e linguístico em detrimento dos outros. Para que a colonização ocorra e para que ela seja eficaz e tenha sucesso, a cultura local tem que ser sublimada em nome de uma cultura maior. A cultura maior em geral é a cultura do colonizador, né? A Europa fez muito isso ao produzir o eurocentrismo e o etnocentrismo, né? Como a colonização é um produto europeu, né, o principal princípio da colonização é, se não conseguir apagar a cultura local, sublimá-la, né? Porque ela precisa ser substituída por uma cultura dominante. Especificamente aí, nesse sentido, a gente está falando da cultura cristã católica, né? Aqui no Piauí, esse processo também foi violento. Era tradição da Igreja Católica renomear as comunidades remanescentes de negros, né? E também de indígenas. Aonde o cristianismo chegava, ela apagava as relações aí e constituía um conjunto de outras relações, né? Onde ela chegava, ela dizia, como é o nome dessa comunidade? E aí eles diziam assim, olha, essa comunidade é lezeira. Ela dizia, a partir de hoje, nós vamos montar uma igreja aqui, essa comunidade vai passar a se chamar Santo Inácio. Essa daqui, essa aqui é Sussuarana, então a partir de hoje essa comunidade aqui vai chamar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ou seja, né, nessa negociação aí de identidade, de imposição daquilo que vem de fora, muitos elementos importantes acabam se perdendo, que poderiam impactar na formação da língua e portanto, do piauiês. Mesmo com todas as dificuldades que o piauiês vem sofrendo devido ao processo de globalização, uma coisa é importante, a valorização. O piauiês não é somente um modo de falar, é nossas raízes, nossa cultura e uma parte importantíssima da nossa identidade como piauiense. Você sabia que o piauiês foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado através da Lei 6.434, de 15 de outubro? Pois é, com esse reconhecimento torna-se mais forte a continuidade do nosso modo de falar como cultura e identidade de um povo. A globalização, para mim, né, e para os antropólogos que estudam o culturalismo, não é uma coisa negativa, né? Ela tem aí um movimento dúbio. Qual é o movimento dúbio? Ela traz a cultura de fora. E isso aí pode, né, ter um certo impacto e terá na formação da identidade da língua. Mas ela também pega elementos localizados e leva, né? Por exemplo, né, se você resolve fazer vídeos aí sobre o Piauí, né, tem piauiense em todo lugar do mundo, né? A partir do momento que esse sujeito percebe seu vídeo, passa seu vídeo, compartilha seu vídeo, um conjunto de outras pessoas vão achar esses elementos interessantes, podem copiar um ou outro, né? Então, só uma corrente da antropologia e da ciência mais chamada de purista. Só eles acreditam que o impacto da globalização é negativo, né? Em que sentido? Na ideia de que a globalização vai sublimar aí as culturas locais. Mas assumir essa postura é um pouco inocente, do ponto de vista teórico, porque você parte da ideia de que a cultura ela é estática e de que há uma correlação de poder que não pode ser negociada, né? Em que sentido? No sentido de dizer assim, ó, a cultura que tem mais força vai sublimar a mais fraca, não é? Historicamente a gente tem percebido, né, movimentos pendulares aí, né? No momento, por mais que você imponha seus elementos,
você acaba pegando elementos deles, né? O Gilles Deleuze, que é um grande filósofo francês, pós-estruturalista, que escreveu muita coisa depois da década de 70 na França, ele tem um termo que eu acho muito bacana, que ele chama de afetação, né? Ele e o Henri Bergson, o que é que o Deleuze vai dizer? Nenhuma relação, ela se constitui, se institui ou se mantém sem que elementos de um ou de outro sujeito que interagem fiquem, né? Então quer dizer que assim, ó, por mais que você traga elementos da sua cultura, você leva lá elementos da minha, consciente ou inconscientemente, né? Essa relação aí, o Deleuze chama de afetação, né? Então eu acho positivo, inclusive, a globalização, a internet e essa galera mais nova conseguirem postarem isso, né? A gente vê aí o Suricate Ceboso como uma grande representação disso, né? Até pouco tempo atrás ele era nordestino, agora ele já está em Tóquio, já está na China, né? Em todo lugar que tem brasileiro, piauiense ou nordestino, o Suricate está também. Então é um elemento daqui que você leva para lá, né? Sem prejuízos, claro, né? A cultura está interagindo e nessa interação aí há afetações e as duas culturas se enriquecem, né? As duas culturas se enriquecem. É uma boa discussão, se há possibilidade ou não possibilidade do piauiês desaparecer pela utilização da gramática normativa culta, né? Há um movimento, e esse movimento já é bem forte no mundo, né? Que diz assim, ó, não é tendência da gramática sublimar nem anular os dialetos locais, né? Muito pelo contrário. O que a gramática tem feito, né? E o próprio Bechara coloca isso, né? É assimilar as culturas ou elementos da língua local e gramaticarem ele, né? Então, pelo advento da internet, pelos movimentos culturais, pelo processo de multitransculturalismo aí, né? As dinâmicas culturais, elas têm cunhado elementos aí que estão sendo utilizados pela gramática normativa culta. Então, de nenhuma forma, né, ocorreria a ideia de que a gramática normativa culta deve ser a língua predominante e única, né? A gramática normativa culta é uma linguagem dentro de um conjunto de outros. Aí, esses conjuntos de outros aí nós temos os dialetos locais, como o piauiês, nós temos as gírias urbanas aí, e nós temos aí o material, a linguagem das tribos noturnas ou que vivenciam a cidade, né? Então a tendência é que a linguagem normativa culta, ela se transforme na linguagem escrita, evidentemente aí para os espaços institucionais, e as outras linguagens, né, que são elementos de estudo da linguística, passem a vivenciar e ocupar os outros espaços aí cotidianos que são bem mais amplos aí do que os espaços normativos. Mesmo você sendo um bom gramático, né, você pode estar em locais onde você pode utilizar o piauiês, isso não vai tirar de você sua intelectualidade de forma nenhuma. O cordel e o repente é uma característica nossa, puramente nordestina, aqui do nosso Piauí. Eles ganharam uma roupagem diferente, pois é das conversas com o povo, do linguajar dos piauienses, e esses mestres da rima e da métrica tiraram nossas maiores inspirações. Mas nós encontramos um problema. A globalização tem caído em desuso muito do que falamos, mas mesmo com a danada da atualização, nós estamos aqui para defender a nossa falação. Bom, eu sou o professor Pedro Mendes Ribeiro e dedico hoje a minha vida totalmente à literatura de cordel, por entender que é uma literatura riquíssima. Sou poeta e escritor e pesquisador incansável. A população brasileira e, quiçá, do mundo, sobretudo em países como o nosso, que começou a ser desenvolvido pelos seus pesquisadores, foi uma população praticamente rural. E as atividades culturais também se concentraram na zona rural, onde o repente e a literatura de cordel predominaram por vários e vários anos como a única opção existente nessa região ruralista. No que se refere à cultura e à literatura, ela sofreu uma profunda modificação com a chamada urbanização do repente. Como as cantorias eram ruralistas e naquela época o homem do campo tinha uma linguagem muito simples, desde o piauiês, a literatura comum do Vanicê, do Prumode, etc.,
tinha uma prevalência enorme, tinha uma predominância inconcebível. Agora, já depois da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial trouxe várias modificações na própria estrutura humana, de repente foi se transformando pelo setor da urbanização. O que é isso? Os violeiros que moravam no interior começaram a ser atraídos pelas cidades. Vieram deixar a zona rural e vieram morar nas cidades. Vamos tratar de um assunto, trazendo dele a verdade. Nossa língua, nossa gente, nosso jeito de verdade. O piauiês é nossa marca, não tem jeito de mudar, mesmo com a globalização. Não muda o nosso jeito de falar. Nosso ambiente sofre de enorme atualização. Faz mais de 500 anos desde a colonização. Do pobre ao rico, muito tem se perdido nosso modo de falar. E aí parece que o tempo, muito mesmo, não mudou. Do caboclo ao menino, nossa fala continuou. E o piauiês é nossa marca, não tem jeito de mudar. Pode vir de aba a quatro nos tentar modificar, que o piauiês vai continuar. Tá vendo, mulher? Tá todo mundo pegando nosso jeito de falar. É verdade mesmo. Ah, Maria, não. Cambito, Munganga. peia, pé do bucho, Pau da placa, fuleiragem, Manguaça, Mocotó, Armaria, cacunda, mau jeito no espinhaço, titela, Pelejar. Solmi, corra linda, Canguelo, conversa, aberá, Capau Gato, vambora, Tirar por cima, barroada, boca quente, Ajumentar, cachuleta, Bora. Curuba. Mermã. Mermã. Ô, mermã. Bucunzá, dindim, jabeís, Dom Maria, Ontonte, Acocado, Estombro. Vazio, Bruguelo. curica, Cor de Aboba, imbigo, melancia, Garapa. taiada de aboba, Só nos queixos, Rebolar no mato, Só o milho esbuiado, bandão, Bucho de lampré.